Graça e paz da parte do Senhor Jesus a cada irmão que está online nesse momento. Iniciamos nesse instante nosso culto semanal através das mídias sociais da Igreja Presbiteriana de Buri. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho que está aqui do lado. Esse sininho é para ser avisado sobre os estudos, os cultos que acontecem durante a semana. Tá bom? Hoje, domingo, dia 4 de abril, domingo de Páscoa, nós lembramos da morte pelos nossos pecados e da ressurreição de Cristo, que nos faz refletir a glória que um dia viveremos junto a Ele. Convido os irmãos que estejam abrindo a sua palavra no Salmo de número 32, os versículos 1 a 7. No cabeçalho está escrito a bem-aventurança de quem recebe perdão. Salmo de Davi, um salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Irmãos, os versículos 1 e 2, eles dizem para nós que a felicidade ela é eterna. A felicidade eterna só se encontra aquele que seus pecados foram perdoados, né? Já os versículos 3 e 4, irmãos, quando não confessamos nossos pecados, a depressão, ela nos corrói, ela consome todo o nosso ser, e nós mesmos nos cobrando do erro que nós cometemos. Como Davi diz aqui, ele pecou, né? Então o pecado dele começou a consumi-lo. Foi a depressão profunda que ele caiu, que ele sofreu. E aquele pecado começou a consumi-lo. Os ossos doíam, né? Porque a pessoa, ela se enrijece. Os versículos 5 e 6. O versículo 5. Mas quando nós entregamos aos pés de Cristo todos os nossos pecados, nós somos aliviados desse fardo, desse peso. E encontramos a verdadeira paz. Eu lembro de ter assistido o filme do Peregrino, e ele carrega, né, durante o transcorrer da viagem dele, um fardo nas costas. E é assim conosco, irmãos. Quando nós carregamos o pecado conosco, nós estamos carregando um fardo imenso. E o próprio Jesus nos diz: me dá o seu fardo, né, para eu carregar. Os versículos 6 e 7, irmãos, eles nos lembram que nós precisamos todos os dias pedir a Deus nós tenhamos cada dia mais fé, que a nossa fé aumente, para que nós possamos entender que Cristo já morreu pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e que logo nós estaremos com Ele. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, confiemos que Jesus nos guarda e Jesus nos protege sempre. Ele está conosco em todos os momentos. Nesse momento, eu convido cada irmão nos seus lares para baixarem suas cabeças, para nós orarmos, pedindo que Deus, através de Cristo, aumente a nossa fé. Então baixe sua cabeça nesse momento, ore em silêncio, peça perdão e agradeça a Deus pela misericórdia que Ele tem de cada um de nós. Santíssimo e querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai,
agradecendo pela semana que nós tivemos, Pai, e entregando em Tuas mãos a semana que se inicia, o mês de abril que se inicia, para que tudo, Pai, transcorra conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai, e que nós venhamos, Pai, a compreender essa Tua vontade, Pai. Agradecemos, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem de nós, Pai, nos livrando, Pai, do inferno e da morte, Pai, que é o que nós merecíamos, Pai. Mas o Senhor deu Jesus, Pai, morto na cruz, para que o Seu sangue nos lavasse e nos redimisse, Pai. Pai do céu, nós agradecemos a Ti, Pai, pelas graças derramadas, Pai, pelas bênçãos concedidas, Pai, em todos os dias de nossa vida, Pai. Mesmo nós passando por uns momentos de tribulação, pelo que nós temos passado, Pai, nós compreendemos que o Senhor está conosco, Pai, em todos esses momentos, Pai. Pai do céu, entregue em tuas mãos nesse momento, Pai, a vida dos familiares, Pai, que tiveram seus entes queridos, Pai, perdidos para a Covid ou para outras doenças, Pai. Conforte cada coração desses familiares, Pai, que eles compreendam, Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Nada passa, Pai, sem o Senhor ter o entendimento, ter a sabedoria e o Senhor fazer o propósito do Teu querer. Pai do céu, entregue em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada membro dessa igreja, do Edenes, da Laíse, do reverendo Vandel e sua esposa, seus filhos, de cada irmão dessa igreja, Pai, de cada membro dessa igreja, Pai. Visita cada família nesse momento, nesse instante, Pai. Ouça, Pai, os pedidos que cada irmão tem, Pai, e seja feita a Tua vontade, Pai, diante desses irmãos queridos. Toma conta deles, Pai, toma conta da nossa vida, Pai, e permanece conosco, Pai, no transcorrer desse culto. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mesmo aí das suas casas, né, nesse momento cante e louve conosco. Né? Solte suas vozes, louve e agradeça ao Senhor através desses cânticos. Continue conosco, um abraço e que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com cada um de vocês. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante a Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Caminho que devo seguir, podes me usar.
Graça e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Esse é o canal oficial da Igreja Presbiteriana de Buri. Você, meu irmão, minha irmã, é muito bem-vindo a esse encontro onde juntos vamos adorar ao nosso Senhor, onde juntos vamos participar da exposição da Palavra de Deus. Eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscrevam aqui embaixo. Você também pode clicar no sininho ao lado para que sempre que um vídeo novo for ao ar você seja notificado. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, com as pessoas que você tem nos seus contatos. Com certeza Deus poderá abençoá-las, tá bom? Seja então muito bem-vindo e vamos ao nosso estudo dessa noite. O texto que nos servirá de base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. O texto diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios, como pode ser observado no início do versículo 1, quando chama seus destinatários de irmãos. Em seguida ele fala nossos pais. Em outras traduções nós vamos encontrar nossos antepassados, enfatizando a continuidade daquela igreja em Coríntios com o que Deus havia feito no passado. Ele está escrevendo para uma congregação gentílica, demonstrando com o uso dessas expressões seu entendimento a respeito de que a igreja é o Israel de Deus do Antigo Testamento. Portanto, para Paulo fica claro que o novo povo de Deus é o verdadeiro Israel de Deus. E é exatamente essa identificação que dá tanta ênfase à advertência que o apóstolo faz logo em seguida. Paulo diz que todos foram batizados, entraram na água e saíram da água, passaram pelas águas da morte e saíram para a liberdade. Do lado oeste do Mar Vermelho eram escravos, do lado leste do Mar Vermelho eram um povo liberto. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz e na ressurreição. Na sexta-feira santa, éramos escravos, debaixo da autoridade do pecado, sob julgamento divino. Na manhã de Páscoa, éramos um povo liberto, livre do pecado e do julgamento. Cristo passou pelas águas da morte em nosso favor. Portanto, o nosso batismo é a garantia e promessa de que somos o povo liberto do lado leste do julgamento. Deixamos o julgamento para trás em nossa jornada. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim, qual deve ser a nossa atitude do lado leste? O que devemos fazer, portanto, diante dessas verdades? Em Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 12, os israelitas estão vivendo um misto de pavor, desespero e dúvidas. Talvez você esteja vendo pecado e julgamento no horizonte da sua vida. Da mesma forma que os israelitas viam o exército egípcio. E talvez você tenha medo como eles tiveram. Será que o pecado o alcançará? O que o impedirá de ser esmagado pelo pecado? No versículo 12 desse capítulo 14 do livro de Êxodo, os israelitas asseveram: deixem-nos em paz, deixe-nos servir aos egípcios.
Talvez você esteja passando por um momento muito parecido em sua vida e aquilo que você deixou para trás pareça ser muito atraente. Talvez você esteja tentando voltar à vida como era antes da sua conversão. Nos versículos 13 e 14, ainda no capítulo 14 do livro de Êxodo, Moisés diz ao povo de Deus: não tenham medo. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Há 3 exortações aqui que precisamos refletir um pouco mais sobre cada uma delas. E eu convido você para que, com a sua Bíblia aberta, ouça atentamente essas 3 exortações que a palavra de Deus traz para a nossa edificação espiritual nesta noite. A primeira é: não tenha medo. O pecado pode nos atrair para dentro das águas da morte. O julgamento pode nos cobrir. Não podemos fingir que nosso pecado não é um problema. Da mesma forma que não podemos fingir que não merecemos julgamento. Somos pecadores e merecemos julgamento. Qual é então o antídoto, o remédio para esse medo? Já fomos atraídos para a morte e julgamento, que já nos cobriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Não precisamos temer a morte, porque já passamos pelas águas de Cristo Jesus. É isso que Paulo está afirmando tão enfaticamente aos irmãos da cidade de Corinto. Da mesma forma como o Senhor lutou pelos israelitas, e eu afirmei isso no versículo 14, do capítulo 14 do livro de Êxodo, na introdução, Cristo enfrentou o pecado e a morte, nos dando vitória na cruz. Ele lutou por mim, ele lutou por você. A segunda exortação é: permaneçam firmes. Como cristãos, enfrentamos constantemente as tentações do mundo, da carne e do diabo. É provável que muitas vezes sejamos tentados a nos render à escravidão. Da mesma forma que Moisés ordenou ao povo que se mantivesse firme, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 14, diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Nossa armadura é o Evangelho. É a fé na obra consumada de Cristo. Satanás diz: você não é capaz de resistir a mim. Ou você me pertence. E nós dizemos: não, eu posso resistir. Não lhe pertenço. Sou de Cristo. Fui comprado por um alto preço. Estou do lado leste do mar. Não estou mais debaixo do poder do pecado. Ressuscitei para uma nova vida e permanecerei firme, porque estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Terceira e última exortação: acalmem-se. Dá para imaginar o que é permanecer calmo enquanto o exército do mundo avança contra você? Todos os seus instintos lhe dizem para lutar ou fugir. A nossa reação é automática.
tendemos a permanecer e lutar contra as nossas fraquezas e os nossos problemas com as nossas próprias forças. Ou a nossa tendência natural é fugir dos problemas na esperança de que ignorar essas fraquezas, elas vão por si só desaparecer. Talvez você esteja no meio de um conflito ou de uma incerteza. Talvez você tenha medo de ser desmascarado, ou talvez envergonhado. Talvez pareça que seu mundo está se desintegrando, se desmoronando. Seu desejo é de lutar ou de fugir. E Deus diz: acalme-se. Isso não significa que você pode abrir mão das suas responsabilidades e ficar de braços cruzados. Significa assumir responsabilidade por aquilo que é sua responsabilidade, mas deixar o resto ou aquilo que não cabe a você confiantemente nas mãos de Deus. Muitas vezes, o nosso problema está no fato de assumirmos responsabilidades por aquilo que não é nossa responsabilidade. Tenho responsabilidade de ser um bom pai, mas não sou responsável pelas escolhas que meus filhos fizerem. Preciso deixá-los nas mãos de Deus e me acalmar. Tenho responsabilidade de ser um bom funcionário, mas não sou responsável pelas ações do meu chefe. Preciso deixá-las nas mãos de Deus e me acalmar. Da mesma forma, nós temos responsabilidade de anunciar o Evangelho a outros, mas não somos responsáveis pela salvação desses. Precisamos deixá-la nas mãos de Deus e nos acalmar. Em última análise, embora tenhamos responsabilidade pelo nosso pecado, nós não somos responsáveis por obter o nosso perdão. Também preciso aprender a deixá-lo nas mãos de Deus e me acalmar. Quando tentamos assumir o controle de nosso mundo ou de nosso futuro eterno, dizemos: Deus não está fazendo um bom trabalho, portanto, eu vou intervir ou vou dar uma mãozinha a ele. O resultado é sempre catastrófico. Excesso de atividades, estresse, escolhas imprudentes, frustrações. A verdade é que não temos competência para fazermos o trabalho de Deus. Em sua infinita graça e misericórdia, Deus diz: eu lutarei por você, tão somente acalme-se. Êxodo capítulo 14, verso 14. Concluindo, quando tivermos medo, quando sentirmos o peso de nosso pecado ou o poder do inimigo, podemos dizer: recebi uma promessa de Deus. Ele é por mim. E se ele é por mim, quem será contra mim? Não temerei, permanecerei firme e me acalmarei.